Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Swift para Todos. Hoje, de cenáriozinho novo, como vocês podem ver, vou ensinar para vocês como que a gente pode utilizar os opcionais em Swift e como eles são muito importantes na nossa carreira, tá pessoal? Então, quer aprender um pouquinho sobre opcionais e como utilizar eles? Vem comigo. Então, pessoal, os opcionais, eles são algo muito importante para a gente na carreira em Swift. A gente acaba utilizando ele muito no contexto de trabalho. E hoje eu vou tentar mostrar para vocês como que a gente pode utilizar eles, beleza? Vamos supor aqui, pessoal, que a gente tem uma... Eu tô aqui no Playground do Swift, tá? Se você não sabe abrir um Playground, é só ir no Swift, novo Playground, é bem simples. No Swift não, no Xcode. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma class carro. Na verdade, vamos criar uma class cadastro, tá? E esse cara vai ter algumas variáveis, tá? Então ele vai ter nome do tipo string, ele vai ter idade do tipo int, ele vai ter let cidade do tipo string, beleza? Então, pessoal, toda pessoa tem que ter idade, cidade, uma cidade para ter nascido. Não tem como você ter surgido do nada. Mas vamos supor, beleza. Ele falou que a gente não tem inicializadores. Vamos criar um init. Beleza. Vamos passar aqui os parâmetros aqui dentro. Vamos passar nome do tipo inteiro. Vamos passar idade do tipo inteiro. E cidade do tipo string. Beleza? Vamos falar também que o que for passado no inicializador, ou seja, a variável self, o que tiver nessa classe, ou seja, essa classe ponto nome, vai ser igual ao que chegou do inicializador aqui, beleza? Vamos fazer a mesma coisa para idade, é igual a nome, é igual a idade, e self ponto cidade é igual a cidade. Beleza, já temos nossa classe cadastro e tudo já está funcionando. Vamos supor que a gente quer criar um cadastro novo aqui para mim. Então vamos criar um... Epa, eu passei errado aqui é string. Legal. Vamos fazer o seguinte, então let Mateus é igual, vamos fazer var Mateus para ficar mais simples no nosso exemplo. Var Mateus vai ser igual a cadastro e vamos aqui passar meu nome, Mateus, minha idade, 26, e minha cidade, Belo Horizonte, a cidade maravilhosa. Beleza, pessoal. Só que vamos supor que a gente tem aqui um dado que ele é opcional, que ele não é necessariamente passado para o app, mas ele existe. Então vamos passar aqui que a cidade, o meu cadastro aqui no tribunal, onde quer que seja, pode ter minha altura. Let altura, int, ele vai ser opcional. Então, ao decorrer da carreira de vocês como desenvolvedores iOS, vocês vão ver essa interrogação em muitos lugares, tá, pessoal? Essa interrogação, o que ela significa no Swift? Ela significa que esse valor é opcional. Esse valor pode ou não existir. E caso ele não exista, a gente pode ter algum tipo de problema. Então vamos vir aqui só conformar o nosso inicializador, altura, vai ser um int, com valor nulo aqui, beleza? Por que eu passei esse valor nulo aqui, pessoal? Se eu não passasse esse valor nulo, ele ia chorar aqui, deixa eu fazer a mesma coisa aqui, ele ia chorar aqui, o Xcode ia falar para mim que eu não passei aqui no cadastro do Mateus, mas como é opcional, eu tenho que dar um valor para ele. Eu passei a idade aqui, tô meio desatento hoje, né, pessoal? Altura, essa é a altura. Beleza, então, vamos pegar aqui e criar var Samuel, vamos criar o cadastro do Samuel aqui. Então, o nome dele é Samuel, a idade dele também é 26, ele nasceu em Sete Lagoas, tá? Só que aí, pessoal, quando o Samuel nasceu em Sete Lagoas, o pessoal do sistema cadastrou também, sabe o quê? Cadastrou a altura do Samuel. Ó, eles cadastraram que o Samuel tem 176 centímetros, tá? E vocês podem ver aqui que se eu for criar, por exemplo, o Lucas... Se eu for criar o Lucas, quando eu abro o construtor, quando eu vou inicializar a classe cadastro, vocês podem ver que a gente tem aqui a altura, mas ele está um pouquinho escuro. Ele está clarinho. Por quê?
Eu posso criar o Lucas passando a idade dele ou não. Vai depender da pessoa que está cadastrando. Porque isso é um valor opcional. Eu não preciso disso para executar as coisas no sistema. Eu não preciso disso para identidade, etc. É só um valor a mais. Só que qual o grande problema disso, né, pessoal? Vamos supor que a gente tem aqui uma func que retorna mais apto a dirigir um caminhão. E vamos supor, né, que você... E aqui ele recebe pessoa 1 do tipo cadastro e pessoa 2 do tipo cadastro. Sei lá. E ele vai retornar a pessoa. Vai retornar aqui uma pessoa. Ou pode retornar, sei lá, o inteiro. Enfim. Não precisa nem retornar nada, na verdade. A gente vai usar o retorno para ensinar o guardlet. Nesse caso, pessoal, a gente poderia ter aqui um if, né? If Samuel, vamos fazer um exemplo bem bobo. Samuel, ponto, altura, for maior que 170. Na verdade, vamos fazer if pessoa, né? A gente nem precisa de duas pessoas aqui. Vamos mudar isso aqui. Vamos retornar. Retorna apto a dirigir caminhão. E para dirigir caminhão, você tem que ter mais de 1,70 m. If pessoa, ponto altura, for maior que 170, print pode dirigir, tá? Dirigir. Beleza? E aqui a gente vai pôr um else print reprovado. Sei lá. Se a gente tentar rodar esse cara, a gente já tomou um problema aqui, ó. O valor opcional do tipo inteiro com interrogação, ou seja, um valor opcional, precisa ser unwrapped, ele precisa ser desencapsulado para um valor do tipo inteiro. Por quê? Percebam que aqui nessa linha eu estou comparando um valor opcional com um valor inteiro. E se esse valor não existir, pessoal, a gente vai ter um problema. Por que a gente vai ter um problema? Porque se esse cara não existe, eu estou comparando nada com 170, então o meu código vai se perder e em situações de app real, meu código pode até crashar, tá? Então a gente tem duas opções aqui. A primeira é que o Swift dá pra gente, que é a gente colocar um valor default. Então, por exemplo, se esse valor não existir, ele vai comparar com o valor que eu pôr aqui 0. Mas isso não funciona pra gente. Esse cara não... Isso não atende o nosso requisito. Por quê? 0 não vai ser maior que 170. Então esse cara vai ser sempre reprovado. Mas pode ser só porque esse cara não informou a altura dele. Não necessariamente porque a altura dele é 0. Entendem? Então essa alternativa serve para alguns casos, mas não para esse. Então o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode usar um operador opcional, que é o if let, tá? O que é o if let? O if let é o seguinte, ó, é como se eu estivesse falando assim, ó, if, caso essa variável exista, caso o que eu estou falando daqui para frente exista, eu vou fazer o que eu quero. Então, vou fazer o seguinte, ó, if let, aí a gente vai criar um nome de variável, tá? Então, vai chamar altura da pessoa, ou seja, ó, if let, a altura da pessoa for informada, vamos lá, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a pessoa, ponto, altura. Então, o que eu estou falando aqui, ó, if let, se o que está depois desse igual existir, eu vou criar essa variável para ser utilizada onde? Para ser utilizada dentro desse escopo, tá? Então, essa variável altura da pessoa informada vai existir aqui dentro dessas chaves, caso ela realmente exista, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Se isso for informado, a altura da pessoa 1 vai ser atribuída a essa variável. Então, vou fazer o seguinte, ó. A altura da pessoa informada. Aí, aqui dentro, eu posso fazer meu if, ó. If a altura da pessoa informada é maior que 170, ele passou. Ó, pode dirigir. Print. Nossa, eu fiz uma bagunça aqui, hein? Pode dirigir. Tá? Agora aqui a gente vai ter um else para esse if. Else reprovado, né? Mas agora percebam que eu consigo saber o quê? Eu consigo saber se esse cara existe ou não. Então, fora do if let aqui, ó, o if let começa aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer um else. Ó, print. Esta pessoa não tem altura informada no sistema. Ou seja, essa pessoa não vai cair num valor default,
não vai se perder, o código não vai crashar. Se ela não tiver informada a altura, ela vai cair aqui, ó, porque ele vai fazer o if let, então ele vai verificar assim, ó, isso aqui tá depois do igual existe, guarda aqui, e eu vou comparar com o que foi guardado. Se não existir, ele vai cair nesse else. Vamos rodar esse cara comigo e com o Samuel para ver o que acontece? Olha só, retorna apto a dirigir caminhão. Se eu rodar com o Samuel, ó, o Samuel tem 1,76. Ele tem que falar para mim que o Samuel pode dirigir, né? Ó, tá rodando, Samuel pode dirigir, beleza? Agora, se eu mudar isso aqui pro Matheus, vamos ver o que acontece. Mudei pro Matheus, ó, essa pessoa não tem uma altura informada no sistema, porque ele bateu aqui, viu que eu não tinha altura e caiu para fora do else, beleza? Esse é o if let, pessoal. Agora, a gente tem um outro contexto. O outro contexto nosso ó, é o guard let. O guard let, ele é mais útil em funções que tem retorno. Então, vamos supor que esse cara aqui ó, retorna o mais apto, beleza? E a gente vai ter pessoa 1 e pessoa 2. Tá? Aí, o que a gente vai retornar aqui? A gente vai retornar a pessoa. Vamos retornar o nome dela. Pode retornar a pessoa como todo, depois a gente pega o nome. Enfim, o que a gente vai fazer aqui? Em vez de a gente fazer o if let, a gente vai fazer uma variável que ela pode ser utilizada no escopo inteiro da função, não só dentro do if let. Porque esse aqui que a gente criou, ele só existe dentro dessas chaves, igual uma função normal. Mas aqui a gente pode criar um guard let, tá? Então a gente está fazendo um guard, a gente está garantindo que esse cara existe, tá? Então a gente está fazendo um guard let, altura da pessoa a ser comparada, a altura da pessoa a ser comparada, tá? Vai ser igual a pessoa 1, ponto, altura, beleza? Então eu criei essa variável. Se não existir, Matheus, o que acontece que não tem else? A gente vai pôr um else return. Entendeu? Então, se não existir, a gente pode até retornar aqui, vamos retornar a pessoa 2, por exemplo. Entendeu? A gente pode retornar alguma coisa aqui, não necessariamente a pessoa, mas vai depender da regra que a gente vai utilizar, tá? Mas aí a gente pode dar um print aqui, ó, print pessoa 1, a primeira pessoa informada não tem cadastro. Altura da pessoa 1 a ser comparada, beleza? O que vai acontecer aqui nesse código? Ó, vocês percebem que o próprio Xcode já falou para mim o seguinte, ó, a altura da pessoa foi definida, mas não é usada. Por quê? Agora, essa variável existe, pessoal. O Swift assume o quê? Que essa variável existe. Porque se ela não existir, ele vai cair nesse else aqui e vai sair fora da função. Então, a partir desse ponto, eu posso utilizar essa variável para a comparação que eu quiser. Eu posso falar o seguinte, a altura da pessoa a ser comparada é igual a 100. Eu posso, a altura da pessoa a ser comparada, posso fazer um if aqui, ó, if a altura da pessoa a ser comparada for maior que a pessoa 2, ponto, altura, print pessoa 1 é maior. Entendeu? Então, essa variável passa a ser disponível no código em toda a execução. E não só... aqui é um let, né? Aqui é um let, ó. Por isso que não deu. É um constante. Lembrem que let é constante, o valor e var é variável. E aqui ele está reclamando o quê? Que a altura da pessoa 2 não existe. Tá vendo? Ó? Olha só. Eu estou comparando uma altura que existe com a altura da pessoa 2 que não existe. Então, o que eu posso fazer aqui também? Eu posso fazer um guard let, altura da pessoa 2 a ser comparada, pessoa 1, ponto, altura. Deixa eu remover esse return aqui, que aí o código vai ficar mais simples de não ter que retornar esses caras. Vou poder só dar um return normal, não preciso retornar ninguém. Faz mais sentido na nossa regra. Esse print aqui vai ter que passar para cima, beleza? E aqui a gente vai fazer um else, print pessoa 2 sem altura cadastrada, beleza?
Beleza, aí agora eu vou poder usar essa variável aqui para comparar. Ó. Olha só, eu vou poder comparar os dois e o código vai parar de reclamar disso. Ó. Olha só, ele parou de reclamar. Ele só não está conseguindo dar assign porque é um valor constante. Ó. Cannot assign value to a altura da pessoa a ser comparada, porque é um guardilet, entendeu? Então, beleza. Isso aqui tá tranquilo. A gente pode fazer essa atribuição de outras formas, mas é porque eu criei um guardilet ali. Vocês podem ver que agora o código consegue comparar esses dois caras, mesmo eles não existindo, mesmo ele sendo um opcional. Por quê? Caso esse valor aqui não exista, ele nem vai chegar na linha 32. Porque ele vai fazer o seguinte, ó, a altura da pessoa a ser comparada existe? Se sim, ele cria essa variável para usar aqui. Mas se não, ele já vai dar o return aqui, ó. Ele já vai dar o return. Você já trata a exceção logo no else. Então você não vai ter o problema de lidar com o opcional. Beleza, pessoal? Voltando aqui agora para a câmera. Essa foi a aula de opcionais. Eu espero que eu tenha ajudado você. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui. Sinta-se à vontade para se inscrever e tamo junto, pessoal. Até quarta-feira.